Tiago, capítulo 1. Vamos ler, são 27 versículos. Eu quero ler com vocês. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não os lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie seu irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, deste tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua do mal, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se da corrupção do mundo. Amém? Sentem adorando a Deus. Meus queridos irmãos, esta carta de Tiago, eu quero me deter especialmente nos 4 primeiros versículos que nós fizemos leitura, que são eles: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, saúde. Meus irmãos, disse Tiago, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Hoje queremos ficar
inicialmente nesses 4 versículos, irmãos, da carta de Tiago. E eu quero dar um tema para essa mensagem de hoje, é como nós transformar provações em triunfo. Como nós transformar provações em triunfo. Esta carta, meus amados irmãos, essa carta de Tiago, ela é chamada o Antigo Testamento no Novo. Desta, disse Crisóstomo, recebo o novo sem rechaçar o velho, disse ele. E Tápias, ele acreditava, ele cria que esta carta, ela era uma interpretação minuciosa, irmãos, do Sermão da Montanha. Ele cria nisso, que ele era uma interpretação minuciosa do Sermão da Montanha. Eugênio Peterson, irmãos, ele pensava que ao organizar a Bíblia em sua ordem por assuntos, esta carta de Tiago, ela deveria ser lida entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Mateus. Se fosse a Bíblia colocada em ordem por assunto, disse Eugênio Peterson que ele entendia que essa carta tinha que ser lido após tu ler o capítulo 7 de Mateus. Leia para te ver o capítulo 7 de Mateus. E depois, se tu ler a carta e tu voltar a ler o capítulo 8, tu vai ver que essa carta, irmão, de fato tem fundamento ser lido entre esses 2 capítulos. Eu quero dizer aos irmãos, vocês ouviram nós pregar aqui por muitas semanas sobre o Sermão da Montanha. Vocês ouviram, irmãos, a minha interpretação do Sermão da Montanha. E agora nós vamos ver, irmãos, ao estudar a carta de Tiago, nós vamos ver a interpretação de Tiago sobre o Sermão da Montanha. Então penso, meus amados irmãos, que nós temos muito a aprender sobre a carta de Tiago. E eu gostaria que você, irmão, procurasse estar conosco na segunda-feira. E você que está nos assistindo, se não puder vir, mas coloque como prioridade você assistir o culto de segunda. Não somente assistir, mas também compartilhar esse ensinamento da palavra de Deus. Meus irmãos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a Bíblia também vai dizer, irmãos, que Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E se nós pregar a palavra de Deus, Ele vai gerar em nós, irmãos, a mudança necessária para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Quem quer que a palavra de Deus mude a vida? Precisamos que a palavra de Deus mude a nossa vida. Meus irmãos, começar a estudar, irmãos, esse livro, meus irmãos, é como nós fazermos uma viagem. Como quando nós começamos a estudar um livro, é como nós fazemos uma viagem, irmãos. E nós devemos decidir antes para onde quer que nós queremos ir, para depois, então, nós irmos. E assim, irmãos, nós queremos iniciar essa caminhada de estudar o livro de Tiago. Por isso que eu perguntei para os irmãos se nós queremos estudar por conhecimento secular, se queremos estudar para ampliar os nossos conhecimentos, para que depois nós possamos usar isso, ou se nós queremos estudar a palavra para que ela gere em nós mudança de vida. Para que se a palavra de Deus, se esse é o alvo de nós estudar a palavra, se é para que nós, irmãos, se torne melhor crente, se aproxime mais de Deus, se esse é o alvo, irmãos, tenho certeza que Deus fará a sua palavra operar nas nossas vidas. Mas se nós parar para estudar somente por curiosidade, eu quero entender, os irmãos, que podemos aumentar o nosso grau de conhecimento, mas não mudaremos conduta, não mudaremos atitudes e não mudaremos a nossa forma de ver, e a nossa forma de entender e a nossa forma de crer, meus amados irmãos, na palavra do Senhor.
Esta carta, a carta de Tiago, irmãos, ela é uma carta muito prática. Nós vamos ver que Tiago, irmãos, ele usa um linguajar muito compreensível. É uma carta que ele fala com clareza. Nós lendo ela, logo nós vamos entender, irmãos. Tiago, ele é mais pregador do que escritor. E se ele fosse um dos personagens do Antigo Testamento, meus irmãos, ele se enquadraria mais na qualidade de um profeta oral do que de um profeta escriturístico. Ele se enquadraria assim. É como que se ele nos agarrasse, meus irmãos, pela lapela nossa e chamasse a nossa atenção e falasse conosco com urgência, dizendo: pare para você me ouvir. Quando ele escreve essa carta, parece que ele está pegando nós pela lapela do casaco e dizendo: pare aí, que eu tenho uma mensagem urgente para te falar. E que eu e você, ao ouvir esse ensinamento da carta de Tiago, possamos dizer: Tiago, de fato eu parei para te ouvir, porque essa palavra, ela me prepara para morar no céu e para ir para a eternidade e viver uma vida que agrade o nome do Senhor. Amém, meus amados? Olha bem, irmãos, o tema central de Tiago é o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. Esse é o tema central da carta de Tiago. É o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. É o tema central. E há 3 notáveis desenvolvimentos, irmãos, que são as características da verdadeira maturidade cristã. 3 notáveis desenvolvimentos. Primeiro, olhe bem, irmãos, primeira característica de uma verdadeira maturidade cristã: o controle da língua. O versículo 26 disse ele: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Então a primeira característica de uma verdadeira maturidade não é os anos de fé, não é o cargo que tu desenvolve na igreja, não é o trabalho que tu atende, não é as tuas habilidades, não é os teus dotes, não é os teus talentos que demonstra a verdadeira maturidade. A verdadeira maturidade, uma das suas características é aquele que controla, é o controle da língua. Quem consegue ter esse controle da língua é a primeira característica de que ele já está no estágio de maturidade cristã, de maturidade espiritual. Quando você vê um tagarela que fala tudo que vem na telha, como diz o Magrão, logo tu já diz: esse está no jardim da infância do cristianismo. Ele ainda não passou nem do jardim da infância. Mas uma das características, meus irmãos, da maturidade cristã é o controle da língua. Segunda característica: o cuidado com os necessitados. Nós vamos ver isso no versículo 27, a parte A desse versículo, diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, irmãos, a segunda característica da maturidade cristã é, meus irmãos, o cuidado dos necessitados. Quando você chega ao estágio da maturidade cristã, você não se descuida com o necessitado. Você é aquele que se preocupa com o bem-estar do seu semelhante. Você faz parte de todas as campanhas, meus irmãos, de auxílio aos necessitados. Você é aquele que não esquece na oferta do quilo de preparar tua roupa para o agasalho, de socorrer. Eu estava vendo, irmãos, não vou citar nomes aqui por não constranger, mas eu vi pessoas tomar iniciativa nesse final de ano, dizer: pastor, nós colocamos no coração de fazer
parte do projeto do Natal Solidário para as nossas crianças no campo missionário. E ontem nós entregamos cestas de presentes para as crianças de Pouso Novo, de Imigrante, de Colinas. Já foi encaminhado, o pastor Darcy levou para São Valentim do Sul. Vamos levar esse final de semana que vem para Tunas, vamos levar para Jacuizinho e vamos levar para Lagoão na minha viagem missionária, que eu vou sair sexta-feira de tarde para fazer um roteiro missionário. Sabe por quê? Isso é maturidade cristã, porque ele também tem cuidado dos necessitados. Ei, irmão, se você não está tendo essa maturidade, se você ainda não está cuidando dos necessitados, é porque ainda você não chegou numa maturidade cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira característica da maturidade cristã é o controle da língua. Segundo, o cuidado dos necessitados. Terceiro, a parte B do versículo 27, é a pureza pessoal. Diz a parte B do versículo 27, nós estamos no primeiro capítulo, né? Diz assim: e guarda-se da corrupção do mundo. Maturidade espiritual, uma das suas características é pureza pessoal. Não é querer pureza na vida dos outros, não é querer, meus amados irmãos, julgar e exigir dos outros pureza, mas é pureza pessoal. É cuidar da sua vida pessoal com Deus. Então, para recapitular, gravar bem o início desse estudo da carta aos Tiago, maturidade espiritual tem basicamente 3 características. Primeira, controle da língua. Segundo, cuidado com os necessitados. Terceiro, pureza pessoal. Se nós chegar nesse estágio, eu e você podemos dizer: já estamos madurinho, já estamos crescidinho, já estamos maduro espiritualmente e temos maturidade cristã. Amém, meus amados? Será que já estamos com maturidade cristã ou ainda estamos caminhando para isso? Ei, uma coisa eu sei, a carta de Tiago diz, e eu falei aqui, meus irmãos, que ela é o nascimento, o crescimento, meus amados irmãos, e a maturidade cristã. Poderemos, através desse estudo, nascermos espiritualmente. Também aqueles que já nasceram poderão crescer através desse estudo. E terceiro, podemos chegar ao estágio de maturidade através do estudo dessa palavra. Eu quero convidar você para levantar a mão. Aleluia! Porque podemos estar na igreja, meus irmãos, com liberdade para estudar a Bíblia. E não só isso, mas estudar a genuína palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sem nenhuma heresia, mas Bíblia. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Glória a Deus. Meus amados, por que Tiago escreveu esta carta? Ele escreveu essa carta, e eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, irmãos, porque às vezes é uma palavra que Deus reservou para falar com nós. Às vezes é uma área da nossa vida que precisamos que Deus fale. E às vezes Deus tratou com nós no culto, mas nós se distraímos. O diabo é campeão disso. Ele sabe qual é a área da tua vida que Deus precisa falar contigo. E às vezes quando nós estamos pregando aqui, Ele tira a tua atenção para que você não deixe Deus trabalhar naquela área necessária da tua vida. Então fique atento a essa pregação. Você que está em casa, fique atento a essa pregação. Por que Tiago escreveu esta carta? Ele escreveu essa carta, irmãos, para resolver alguns problemas. Ele escreveu essa carta para resolver alguns problemas. Olhe bem, irmãos, eu quero dizer para você essa noite, dê glórias a Deus pelos problemas da igreja. Porque se não tivesse tido problema da igreja lá atrás, nós não teria essa carta hoje aqui, para nós aprender. Nem todos os problemas, irmãos, são maléficos e são de prejuízos. Não, nós vamos estudar sobre isso. Então Tiago escreve essa carta para resolver alguns problemas da igreja. Glória a Deus, porque a igreja tinha problema lá atrás, e essa carta foi escrita, e eu tenho certeza, irmãos, que essa carta, ela foi responsável
Esses problemas da igreja foi responsável, irmão, por cartas, não somente esta, mas outras cartas, irmãos, que nos abençoam, nos abençoaram e nos norteiam, irmãos, ao longo dos anos. Foi porque lá atrás as igrejas primitivas tiveram seus problemas. As cartas que foram escritas, como as de Tiago, como as de Paulo, como as de Pedro, como as de João, foram escritas, e essas cartas têm norteado a nossa vida ao longo dos anos, irmãos. Mas se não tivesse tido problemas lá, talvez não teríamos essas cartas, e essas cartas não teriam norteado as nossas vidas. Olha bem, irmãos, alguns problemas eu vou citar, que a igreja estava passando. Eles estavam passando, irmãos, por duras provações. Estavam passando por duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar. Estavam passando provações, estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes, irmãos, estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto os outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns problemas da igreja. Alguns membros da igreja, irmãos, estavam buscando posições de liderança. Eu quero que tu medite nessas citações que eu estou fazendo de problemas lá de trás. Se você não vai se sentir lá na igreja, ou pensando, Tiago conhece a igreja de São Leopoldo, conhece a igreja do Rio Grande do Sul, Tiago conhecia. Observe se você não vai pensar assim, Tiago, alguém andou escrevendo para Tiago e contou alguns probleminhas, daí Tiago escreveu uma carta para nós. Olhe bem, irmãos, alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns crentes, irmãos, estavam falhando em viver o que pregavam. Será que ninguém escreveu uma carta para Tiago? Tiago, nós temos um probleminha aí, Tiago, então o senhor podia escrever uma carta para nós? Olha outros problemas que tinha a igreja. Outros crentes, irmãos, estavam vivendo de forma mundana. E eram problemas que foi necessário Tiago escrever uma carta. Outros, irmãos, não conseguiam dominar a língua. Ei, será que alguém avisou Tiago? Outros, irmãos, estavam se afastando do Senhor. Eu penso que se tivesse, claro, não existe o túnel do tempo, isso é ficção. Mas se tivesse o túnel de tempo, alguém tinha entrado no túnel de tempo, será que não teria ido lá onde estava Tiago, do ano 62, nós vamos ver isso, e disse, Tiago, vou contar umas coisas para ti, aí Tiago. E daí tu escreve uma carta, Tiago, para que seja estudado lá na igreja. E os crentes, Tiago, vão precisar ouvir essa carta. E eu quero dizer, Tiago, que talvez vai ter que iniciar pelo pastor ouvir essa carta. Depois, talvez, Tiago, os pastores auxiliares vai ter que ouvir essa carta. Depois, os evangelistas, Tiago, vai ter que ouvir essa carta. Depois, os presbíteros, Tiago, vai ter que ouvir essa carta. Depois, os diáconos. Depois, Tiago, vai ter que ser estudado para os auxiliares. Depois, para as diaconisas, Tiago, vão ter que estudar essa carta lá. Os que são líderes, que têm atividades. Enfim, Tiago, eu acho que todos coletivamente lá na igreja vai ter que estudar essa carta. E essa noite eu quero dar glória a Deus, porque o meu Jesus que me ama, que ama você, está preparando para mim e para você nessas próximas segundas um banquete espiritual, dizendo eu amo você e eu quero preparar você para ir para o céu e viver uma vida que dignifique o nome do Senhor. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Eu vou deixar você levantar a tua mão essa noite e adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Havia crentes, irmãos, que estavam vivendo em guerra um contra os outros. Alguém ligou para o Tiago? Alguém entrou no túnel do tempo e disse, Tiago, precisamos que tu escreva para nós, Tiago. Tem uns lá que não adianta, ninguém consegue mudar. Eles estão em guerra um com os outros, Tiago. Precisamos que o Senhor escreva uma carta. Mas ele escreveu, ele não sabia que nós existia, mas o Espírito Santo sabia que passaríamos também com dificuldade, passaríamos também por adversidade, e Deus já havia preparado essa carta, que foi escrita no ano 62, depois de Cristo.
Amém? Essas são, irmãos, esses são os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Aleluia. Observe, irmãos, que os tempos mudam. Os tempos mudam, irmãos, mas os homens, viu, meus irmãos, são os mesmos. Só muda a época e os endereços, mas somos os mesmos, irmãos. Os problemas, irmãos, eles têm roupagens diferentes, mas são, irmãos, da mesma origem e com o mesmo propósito. Não tinha outras atividades lá, não tinha outros avanços da tecnologia, né, Tiago? Então hoje temos outros problemas, irmãos, mas a origem é a mesma. Meus amados irmãos, e o propósito é mesmo. Logo, queridos irmãos, a solução para esses problemas não são outros, senão a mesma solução. Não tem outra solução a não ser a mesma solução. E qual é que é a solução, pastor? Para os problemas, é uma vida prática de devoção a Deus. Uma vida de devoção na prática. Uma vida prática de devoção a Deus e uma devoção prática. Não é teórica, é na vivência, no dia a dia. A solução para os problemas é uma vida prática, meus irmãos, de devoção a Deus e uma devoção prática. Porque existem devoções teóricas, devoções, irmãos, que às vezes a gente canta, que a gente prega, que a gente diz, mas não pratica. Então a solução para os problemas da igreja, irmãos, não tem outra forma a não ser uma vida prática de devoção a Deus e uma devoção prática. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Para Tiago, meus irmãos, a raiz, irmãos, de todos esses problemas era a imaturidade cristã. Por que eu soletrei? Para gravar. A imaturidade cristã é a razão dos problemas. Porque se nós conseguíssemos, olha as 3 características da maturidade cristã: controle da língua, cuidado com os necessitados e pureza pessoal, nós estaríamos num patamar de maturidade e não teríamos problema. Os problemas Tiago entendeu o que era a imaturidade cristã. E como que nós devemos, e como nós fizemos para resolver? Como é que vamos fazer para resolver isso, meus irmãos? É uma frase que eu sempre digo: é ficar crente de verdade. Não tem outro jeito para resolver. É ficar crente de verdade. Aleluia. Não apenas nominal, mas ficar crente de verdade. Por isso é a minha expressão que eu sempre digo: vamos ser mais crente. Porque se nós formos crente de verdade, nós resolveremos esses problemas. Mas enquanto nós não nos curvarmos e não sacrificarmos a nossa vida em Cristo Jesus e não nascermos de novo e sermos crentes de verdade, vamos ter sempre tipos semelhantes de problemas na igreja. Mas, meus amados, Tiago entendeu que se nós somos crentes de verdade, nós vamos resolver esses problemas. Eu quero ser crente de verdade. Quem quer ser crente de verdade, levante a mão. Aleluia, vamos ser crente de verdade. Glória a Deus, não somente nominal, mas crente de verdade. Glória a Deus. Olha, o primeiro tópico que eu quero mencionar essa noite: transformado de incrédulo em servo de Cristo. Tiago foi transformado de incrédulo a servo de Cristo. E só alguém mais transformado pode ensinar sobre transformação. Só alguém transformado pode ensinar sobre transformação. E Tiago, de incrédulo a transformado, passou a ensinar. Meus irmãos, sobre transformação. Mas quem é que é esse Tiago? Meus irmãos, autor desta carta, quem é que era ele? O versículo 1 e 1 vai nos mostrar que esse Tiago se define como Tiago. Olhe bem, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos andam dispersos, saúde.
Os irmãos sabem, eu quero que os irmãos prestem atenção, porque é comum fazer confusão do Tiago. Então eu quero que eu li, porque os irmãos sabem que a gente lê a Bíblia há muitos anos e estuda. E às vezes tu confunde, qual é que é esse Tiago? E para mim pregar aqui, eu li muitas vezes, reli, fui buscar, para clarear bem para os irmãos, quem é esse Tiago? Há 3 Tiagos na Bíblia. O apóstolo, filho de Zebedeu, irmãos, irmão de João, Tiago. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, segundo Tiago. E Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, que é esse que nós estamos falando. Mateus 13:55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E o Judas aqui, para clarear, não é o Judas que traiu, é o Judas que escreveu a carta lá. Esta carta, irmãos, ela não poderia ser escrita, irmãos, por Tiago, filho de Zebedeu. Por quê, pastor? Porque ele foi morto, irmãos, antes de ser escrita essa carta. Esse Tiago, filho de Zebedeu, foi aquele que foi decapitado lá de Atos 12. Então, Atos 12 é antes da escritura dessa carta, então não tinha como ele ter escrito essa carta. O Tiago, filho de Alfeu, ele não exerceu, irmãos, nenhuma influência notória na igreja cristã. Logo, também não poderia ser este que escreveu essa carta. Então, irmãos, essa carta ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, irmão biológico. No começo, esse Tiago, ele não cria em Jesus. Ele não tinha crido em Jesus. João 7,5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então esse Tiago que estamos pregando, no início ele não acreditava, não creu em Jesus. Era irmão, se criou junto, era mais novo, claro. Porque Jesus é o primogênito também de Maria. Então ele não cria em Jesus. E é o que o próprio Jesus disse lá em João 4,44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Outra versão, sua própria casa. Mas agora mais tarde, irmãos, esse Tiago, ele se transformou, ele se tornou um preeminente líder da igreja, da sua época, irmãos. Ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu, irmãos, depois da ressurreição. Paulo escreveu isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Esse Tiago, irmãos, ele estava no cenáculo com os apóstolos, no Pentecostes, Atos 1 e 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Paulo, irmãos, ele chamou esse Tiago de pilar da igreja, irmãos, de Jerusalém. Gálatas 2:9, vamos ler. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e em Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Paulo chama Tiago um dos fundamentos, né, meus amados, um dos pilares da igreja. Paulo, ele também viu, irmãos, quando Paulo foi a Jerusalém, irmãos, depois da sua conversão, ele também viu Tiago lá em Jerusalém. Gálatas 1:19, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Vejam que essa carta de Tiago foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Os irmãos entenderam bem isso? Amém? Nunca mais vamos trocar o Tiago. Esse é o Tiago, irmão de Jesus. Paulo, ele também viu, irmãos, Tiago na sua última viagem a Jerusalém. E quando Pedro, irmãos, saiu da prisão, ele falou para os seus amigos, irmãos, contarem a Tiago. Pedro avisou. Tiago, irmãos, ele também foi um líder importante do concílio de Jerusalém. Eu poderia citar aqui os textos, mas para nós otimizar o tempo, Judas, irmãos,
ele identificou-se simplesmente como o irmão de Tiago, lá o Judas, não o Iscariote, o Judas lá da carta que ele escreveu. Tiago, ele foi apedrejado, irmãos, no ano 62 depois de Cristo, pelo Sinédrio. Esse Tiago foi apedrejado. Embora, meus irmãos, o Tiago fosse amado pelo povo, o povo que servia a Deus, irmãos, esse Tiago, ele era odiado pelos aristocratas sacerdotal que governavam a cidade. O sumo sacerdote, irmãos, Ananias, ele levou Tiago ao Sinédrio, sendo esse condenado ao apedrejamento. Tiago, amado pelo povo, odiado, meus amados, pelos aristocratas sacerdotal. Ele, sobretudo, irmãos, pelas posições severas que Tiago tinha. Tiago, irmãos, ele tomara, irmãos, contra os aristocracia, ela abastada, que explorava os pobres, e ao qual Ananias pertencia, irmãos, conforme nós vamos ver em Tiago 1, versículo 6, nós vamos ver sobre isso. E Tiago, irmãos, ele tomava posições severas contra isso. Agora, ele era do incrédulo a crente, irmãos. Ele teve a passagem, olha bem o crescimento do ministério de Tiago, de incrédulo a crente, de crente, irmãos, a líder, de líder, irmãos, a servo de Cristo. E ele não, irmão, se apresenta aqui como irmão, mas como seu servo. Tiago, ele era um homem muito humilde. Ele poderia ostentar, irmãos, a família. Ele pode dizer assim, ó, eu sou irmão de Jesus. Sou meio irmão, porque ele era irmão por parte de mãe. Não era por parte de pai, porque você não sabe, Jesus, filho de Deus. Então Tiago, ele era meio irmão, filho da mãe de Jesus com José. Se criou com Jesus. Ele poderia ostentar, ele poderia ter esse título, ele poderia dizer assim, ó, eu sou irmão de Jesus, eu sou importante, o meu sangue é o sangue que tinha no sangue de Jesus. Mas não, irmãos, ele era humilde. E sabe como é que se apresenta? Ele se apresenta, Tiago, servo de Jesus. Amém? Qual é o cargo que nós ostentamos? Qual é o cargo que nós mais demos importância? Não, porque eu sou evangelista, né? Perguntaram um dia para um obreiro, tu é membro da igreja? Não, eu sou evangelista da igreja. Não era membro. Irmãos, nós somos membros e servos do Senhor. Tiago demonstra isso, irmãos. Essa transformação, irmãos, é que o evangelho produz. O evangelho produz, irmãos, a transformação, irmãos, daqueles que se sentem orgulhosos, prepotentes, para uma pessoa humilde. O humilde, ele surtiu efeito na vida dele, o evangelho transforma. E Tiago, quando teve encontro com Jesus, que passou a crer em Jesus, ele passou a entender que o maior cargo dele era ser servo. Qual é o maior cargo teu? Devemos ser, irmãos, servo. Para Tiago, irmãos, não existia maior honra, para ele não tinha maior honra do que ser servo de Jesus. Deve ser a maior honra nossa. Quem tu é? Sou servo de Jesus. Paulo também sempre se apresentava, Paulo, servo de Jesus. Ele cuidava para não ostentar os cargos. Irmãos, nós ostentamos muito às vezes. E às vezes nós criamos uns vícios, irmãos, e se tornamos dependentes, irmãos. Olhe bem, tem pessoas que é viciada no altar. Se ele não sentar no altar, não vem na igreja. Ele é viciado e dependente do cargo, e dependente do elogio. Fulano não me chamou de pastor, não me chamou de evangelista. Uma vez eu contei aqui, eu estava numa reunião. Eu estava servindo um churrasco, era bem jovenzinho. Numa mesa onde estava o pastor presidente. E o pastor auxiliar tinha sido consagrado há pouco tempo a pastor. E eu, servindo a carne, vi o pastor auxiliar fazer uma queixa para o presidente. E a queixa era a seguinte: eu preciso que o senhor chame o fulano de tal, o presbítero fulano de tal. Porque o fulano de tal não me chama de pastor, me chama de irmão fulano de tal.
E eu quero que o senhor chame ele para dizer que ele tem que me chamar de pastor. E eu me dei uma curiosidade, vou ver o que é que o presidente vai ensinar esse pastor auxiliar. Fiquei ali insistindo para comer mais carne, para poder ouvir o que o pastor ia dizer para ele. E eu pude aprender. Ele disse: não dê importância para isso. O irmão te quer muito bem, e te chamar de irmão te aproxima mais, o sentimento dele é esse. E eu pude glorificar o Senhor por aquele ensinamento. Agora eu soube um dia que uma irmã, esposa do obreiro, numa reunião do distrito, disse assim: eu exijo que você me chame de pastora. E eu fiquei pensando, não leu a carta de Tiago, porque se tivesse lido a carta de Tiago, ela dizia assim, me chame de serva de Jesus, me chame de servo de Jesus. A partir de hoje não exija nada, mas se as pessoas quiserem te chamar, não, diga assim: eu sou servo do Senhor. Tiago entendia que era a maior honra ser chamado de servo do Senhor Jesus. Então vejam bem, meus irmãos, nós aprendemos desse primeiro tópico, transformado de incrédulo, viu? De incrédulo, meus amados, a um servo. Transformado de incrédulo a servo de Jesus Cristo. O segundo tópico nós aprenderemos aqui: transformado de um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Nós vamos aprender com Tiago que somos transformados em um povo especial, mas não um povo isento de aflições, viu? Nós vamos aprender isso. As 12 tribos, irmãos, aqui que Tiago se refere, irmãos, são as dos judeus cristãos que haviam aceitado Jesus e estavam espalhados, irmãos, que possivelmente se converteram no Pentecostes, porque foram 3.000 pessoas, que se converteram no Pentecoste, pessoas de todos os lugares, e voltaram para suas casas, para suas aldeias, para seus vilarejos, convertidos. E certamente quando Tiago fala as 12 tribos, está se referindo a esses irmãos que se converteram e estavam lá nos seus lugares, porque ele diz as 12 tribos que estão espalhadas, aos que serviram ao Senhor. Eles são crentes, irmãos, mas são perseguidos. Nós aprendemos aqui que eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são crentes, irmãos, mas foram dispersos, foram espalhados. Eles são crentes, mas tiveram seus bens, inclusive, saqueados nessa época da perseguição da igreja primitiva. Eles são crentes, irmãos, mas eles são pobres, e muitos deles, irmãos, estão sendo oprimidos, inclusive, pelos ricos. Aqui nós aprendemos isso. Eles são crentes, mas eles ficam enfermos. Nós aprendemos nessa carta que eles são crentes, mas eles sofrem. Olhe bem, meus irmãos, porém mesmo enfermos, meus irmãos, eles têm esperança de cura. Mesmo enfermos, mesmo aflitos, irmãos, eles têm esperança de consolo. É isso que Tiago escreve lá no último capítulo da sua carta, no versículo 13, olha o que ele diz: está alguém entre vós aflito? O que é para fazer? Ore, disse Tiago. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e se o Senhor o levantar, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Você pode estar aflito, mas tu crê no consolo. Você pode estar enfermo, mas assim como os irmãos lá da igreja primitiva, que Tiago escreve a sua carta, eles criam na cura, creia na cura. Deus faz milagre. Eu ouvi o testemunho sábado à noite, quando eu visitava Mondavi, Fogaça. O testemunho da irmã Solange. Eu disse para ela: a senhora vai ter que ir no culto de segunda e contar o testemunho do que aconteceu com ela na UTI do Centenário.
do que aconteceu com ela na UTI do Centenário. Você vai ter que ir lá para contar esse milagre que Deus fez. Deus curou ela lá. Vou deixar para ela contar o testemunho quando ela vier aqui, viu? Deus é o Deus que cura. Creia nisso, creia nisso. Você que está aflito, você que está lutando, você que está sofrendo, creia que há consolo para você, há vitória para você. Tiago diz isso. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Esse texto se cumpriu na vida, irmãos, se cumpriu na vida do outro Tiago, lá na prisão. Se cumpriu, irmãos, aliás, na vida de Paulo e Silas lá na prisão, não foi do Tiago. Porque a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam presos por pregar o evangelho, por libertar uma mulher que tinha espírito de adivinhação. À meia-noite, diz a Bíblia, Paulo e Silas oravam e cantavam. Aleluia. Eu fico imaginando, Monemias, Paulo ou Silas dizendo para o outro: estou angustiado, ó Pai, nós não fizemos nada de mal e apanhamos, fomos presos, me abateu o espírito, talvez. Silas dizia para Paulo assim: Paulo, estou abatido, Paulo, porque eu sou humano e o ser humano sofre também, se abate, se desanima. O líder, o pastor também é afligido, também é atingido. E Paulo e Silas, mesmo sendo os grandes homens da fé, dos apóstolos, eles estavam, meus amados irmãos, abatidos. Eu creio que aconteceu esse texto com eles. Talvez Silas disse para Paulo: Paulo, vamos orar, eu estou aflito. Glória a Deus. E eles começaram a orar. Talvez a oração deles foi que nem aquela que tu já orou, angustiado, aflito. Eu quero crer que todos que estamos aqui já oraram aflito, angustiado. Aquela oração que tu não acha palavras, aquela oração que tu não consegue orar, aquela oração que parece que não sobe além do teto, mas tu insiste com a oração. Daqui a pouco aquela oração vai saindo do teto, vai entrando nas nuvens, no espaço sideral, glória a Deus, vai cruzando as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais, aleluia. E tu vai insistindo com essa oração, e essa oração começa a passar, aleluia, e daqui a pouco tu começa a sentir a alegria, o gozo na alma, aleluia. Eu não sei se tu já teve essa experiência, mas Paulo e Silas tiveram, Eliseu. E eu penso que Paulo, no momento disse: Silas, agora podemos parar de orar, agora dá para cantar, porque a alegria invadiu essa prisão, entrou na alma, e eu posso cantar ao Senhor. Eu não sei qual é o louvor que eles cantaram, pastor Darcy. Eu vou perguntar para Paulo e Silas quando chegar no céu, porque eu vou chegar lá, e você vai chegar também, e eu vou dizer para ele qual é o louvor. Se tivesse tivesse existido aquele hino 200 da harpa, talvez eles cantaram, meus irmãos, quão bondoso amigo é Cristo, aleluia, quão bondoso amigo é Cristo. Talvez eles cantaram lá na prisão. Se tivesse, Douglas, existido esse louvor, eu não sei, uma coisa eu sei, eles cantaram, porque quem está aflito ore, e quem está alegre cante. Eu sinto a presença do meu Jesus essa noite. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Você que é espiritual, sabe que Ele está aqui essa noite. Aleluia. Eu sinto a presença desse Jesus neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está aflito, ore. Quem está alegre, cante. A vida cristã, irmãos, não é uma redoma de vidro, não. A vida cristã, irmãos, não é uma estufa espiritual, não é. É um campo de batalha. É um campo de batalha, a vida espiritual.
Nós não somos poupados, irmãos, dos problemas, não. Preguei sobre isso ontem à noite na Bento. Não somos poupados dos problemas, mas nós somos poupados nos problemas. Meus irmãos, muitas vezes nós não somos poupados da cova, aleluia, mas somos poupados na cova, glória a Deus, aleluia. Nós muitas vezes, irmão, não somos poupados, não somos livres da fornalha, mas somos livres na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados da fornalha, mas quando estavam na fornalha, a presença do quarto homem estava lá para dar conforto para eles. Ei! Essa noite talvez tu esteja na fornalha da luta. Eu vim para dizer para você, talvez tu não foi poupado de entrar na fornalha, mas o quarto homem da fornalha está ali te poupando na fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Creia que Deus cuida de você. A minha frase que eu tenho repetidamente dito: não peque. Se tu não pecar, Deus tem compromisso contigo. Se tu não pecar, Deus vai cuidar de você. Tu pode passar pela fornalha, pela cova, mas de lá Ele vai te tirar e vai te dar vitória, e vai honrar você, e vai cuidar de você, e vai abençoar você. Então não peque. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, as horas correram, eu vou ter que encerrar. Mas penso, não sei se para vocês, mas para mim passou tão rápido esses minutos que pregamos. Mas eu quero pedir para você, ore por mim. Eu tenho dito, aleluia, eu tenho dobrado o meu joelho naquela cadeira que eu sento sempre na Bento. Eu disse: Deus, o Senhor tem que subir sempre comigo no altar. Eu tenho dobrado o meu joelho naquela cadeira nas madrugadas. O Neemias tem me acompanhado algumas manhãs, aleluia. E tenha dito: Deus, eu preciso que daqui o Senhor me dê um alimento para a igreja, um alimento para o povo, aleluia. Ore por mim, para que as segundas-feiras seja marcada com a presença do Senhor, com a brisa do seu Espírito, e que nós saiamos daqui todas as segundas, dizendo: vale a pena ser crente, vale a pena lutar, vale a pena nós estar servindo o Senhor. Se coloque em pé para nós orarmos. Hoje nós fazemos, irmãos, as mesmas perguntas. Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel, irmãos, sofre câncer? Por que um crente fiel, irmãos, passa por provações amargas? Por que, irmãos, um crente fiel passa por perseguições, por luta? Você quer saber a resposta disso? Você quer saber a resposta para esta e para outras perguntas que talvez surgem na tua vida, no teu coração? Vem aqui estudar junto com nós esta carta de Tiago. Venha junto estudar conosco essa carta. Vá à nossa EBD. Nós estamos estudando, irmãos, sobre a Teodiceia, ou seja, o sofrimento dos fiéis. Estamos estudando sobre Jó nas nossas EBD. Vá lá, muita resposta vai ser dada para você. Venha, Deus vai responder muitos questionamentos através do ensino da palavra. Eu quero convidar você para nós orar dessa noite. Aleluia. Eu quero convidar você para nós buscar a Deus. Eu quero convidar o irmão José Lambert para passar aqui e orar. Vai pegar o microfone, por gentileza, aqui. E nós vamos fazer uma oração essa noite. Não é possível nós convidar ninguém para passar aqui, mas eu quero convidar você, para que você possa orar conosco essa noite. Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para você. Creia nisso. Creia nisso. Nós vamos orar e depois vamos adorar a Deus. Depois vamos exaltar o Senhor. Por gentileza, passe aqui mais perto. E eu quero que tu feche teus olhos essa noite. Eu quero que tu clame a Deus essa noite. Eu quero que tu peça ao Senhor a sua graça.